É um robô conservador na hora de ganhar, mas extremamente assertivo com relação às perdas. 97% de acerto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan Trader, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou analisar mais uma vez o desempenho do nosso portfólio Expert, composto aqui por 10 robôs, e vou mostrar o desempenho dele acumulado dentro desse mês e o desempenho que nós tivemos dentro dessa última semana, beleza? Vocês conseguem perceber aqui, que eu tenho aqui adicionado, são robôs mesmo, que estão em execução na minha conta, só que não tem 10, são 11 robôs aqui. Por quê? O robô Supernova foi atualizado dentro dessa semana, então eu tenho aqui ele duplicado, tem 2 vezes o robô Supernova. A versão nova, que não teve nenhum loss, teve um pequeno ganho, está aqui no portfólio considerando esse ganho, só que para ser justo também a versão antiga, que estava no vermelho, estava com um drawdown de 931, também está adicionado aqui no portfólio para considerar a perda que esse robô teve no período que eu estava utilizando ele. Então, por isso, nós temos aqui adicionado 11 robôs, para ser bem transparente com vocês aqui na exposição dos resultados. E esse é o resultado que nós temos acumulado no mês. Para quem acompanhou o vídeo aqui, eu mostrei o resultado da semana passada, que nós iniciamos a semana com ganho e tivemos uma perda no decorrer da semana que ela fechou praticamente 0 a 0. Eu fui bem enfático com vocês de falar que nós precisamos de ter paciência e nos manter no mercado nesses períodos de instabilidade, nesses períodos de possíveis perdas, para a gente poder estar firme e poder pegar também os períodos de crescimento do capital, que foi o que aconteceu essa semana e levou nosso crescimento dentro do mês a esses patamares, Esse portfólio eu estou utilizando ele com cada robô com 10 mini contratos. Mas aqui eu consigo personalizar esse portfólio sem perder desempenho. Eu consigo reduzir a quantidade de contratos até um mínimo ali de 2 mini contratos para você ter esse mesmo desempenho, porém proporcional com a quantidade de contratos que você vai estar utilizando. E para poder iniciar esse portfólio com mínimo, com 2 contratos por robô, exige um capital mínimo de R$3.000 para você iniciar. Da mesma forma que eu consigo personalizar esse portfólio reduzindo a quantidade de contratos, eu também consigo aumentar a quantidade de contratos. O plano da plataforma SmartBot assinado pela XP, o plano Expert, permite você rodar até 15 robôs com 50 mini contratos em cada. Então, consigo personalizar esse portfólio até para 50 mini contratos. Então, você ter uma ideia aí, se com 10 mini contratos fez esse valor só dentro desse mês, nós estamos aí na metade do mês ainda, imagina quanto que não faria se tivesse com 50 mini contratos. Seria 5 vezes esse valor, um período bem curto ali de tempo. E se por um lado, para você operar com capital reduzido, para você operar com pouco, eu não consigo reduzir o preço do robô, para você operar com capital maior, também não vai ter aumento do preço dos robôs. Então, o preço do robô é fixo e vitalício, independente do capital que você for utilizar. Como são 10 robôs lá no portfólio, fica muito longo para eu vir aqui e falar sobre os 10 robôs. Mas eu vou mostrar um para vocês aqui só como exemplo, o robô Falcon. Iniciou as operações lá no dia 28/8, pegou um longo período aqui sem ter nenhum stop loss. Mesmo tendo alguns stop loss, teve um drawdown aqui de 8,74%, o trades com lucro de 94% e um crescimento muito grande no capital, R$4.300 só de lucro. É lógico que esse resultado passado não é uma garantia de resultado futuro. Não é porque ele fez isso nos 2 meses passados que a gente tem certeza que ele vai ter o mesmo desempenho no mercado futuro. Mas é esse histórico bom, o histórico de um robô bom, que nos dá credibilidade e confiança para prospectar bons resultados futuros. Não é uma garantia, mas é muito mais viável que um robô que teve um bom desempenho no passado replique um bom desempenho no mercado futuro, do que a gente acreditar que um robô que estava desempenhando mal no passado, de uma hora para outra, vai começar a ter um bom desempenho no futuro. Então, para isso que serve o histórico. Ele não é uma garantia de resultado, mas é o que valida e dá confiança para a gente poder esperar bons resultados no futuro. Agora eu vou fazer uma análise de um outro robô aqui, é o robô Fractal. Ele foi muito, de certa forma, subestimado aqui no portfólio, porque ele faz um valor financeiro pequeno por dia.
relativamente aí um valor baixo, né, com essa quantidade de contratos. 97% de acerto, um drawdown menor que 1%. E quando teve perda, foram perdas mínimas, não teve perda grande nesse período. Por mais que ele inicie aqui com 4 mini contratos, se a operação corre contra, ele tem a possibilidade de aumentar a posição até chegar no máximo de 10 mini contratos. E seguindo esse operacional, teve um desempenho, né, uma consistência muito boa. Tá desde o início, desde quando eu coloquei ele para rodar aqui no dia 25/8, pegou um loss aqui no primeiro dia, um loss pequeno, né, praticamente aí R$50, e daí em diante, só crescimento na curva de capital. Um robô muito bom, com um perfil diferente, é um robô conservador na hora de ganhar, mas extremamente assertivo com relação às perdas, 97% de acerto, é um dos robôs mais assertivos aqui do portfólio. E por último aqui, pessoal, como eu sempre gosto de fazer, eu coloco o nosso portfólio de 10 robôs, aqui está com 10 mini contratos do formato que eu utilizo, para a gente ter o histórico todo, a partir do dia 16/6, para a gente ver a performance completa desse portfólio, para a gente ter uma noção que esse período aqui que teve a pequena oscilação é apenas um período pequeno num histórico grande de desempenho vitorioso desse portfólio. E algumas pessoas me perguntam assim, Juan, mas por que você colocou isso especificamente a partir do dia 16/6? Por que você não pegou do dia 1º/6? Ou por que você não filtrou aí desde o início do ano para a gente poder ver? É porque esse portfólio faz sentido a partir daquela mudança que nós tivemos no ativo Bitcoin. Para quem não sabe, para quem não acompanha muito aqui no mercado, no início do ano a gente tinha um ativo Bitcoin de um formato que você operando aí com um mini contrato de Bitcoin era equivalente aos 10 mini contratos que nós utilizamos hoje. Então teve um desmembramento na alavancagem do ativo do Bitcoin. E cada contrato passou a valer 10. Isso mudou as características do mercado. O que antes você precisava de um valor financeiro para movimentar um contrato, agora com esse mesmo valor financeiro você movimenta 10 mini contratos. Para quem tem muito dinheiro, né? Isso aí você consegue levar o preço aonde você quiser. Então, estratégia como o Torpedo, que tinha antes, que tinha um risco baixo e uma assertividade extremamente alta, parou de dar certo no formato antigo. E nós atualizamos o formato das estratégias para conseguir esse resultado que você está vendo. Só que se eu gerar esse backtest para antes da mudança, o resultado não vai ser replicado, né? Não vai ter esse mesmo desempenho e também não faz sentido porque é outro mercado. Depois do dia 16 realmente teve uma mudança aqui no ativo Bitcoin pela B3 e essas estratégias passaram a fazer sentido após essa mudança. Então, depois disso, nós pegamos um longo período aqui de crescimento linear. Esse período todo aqui, ó, a gente estava com um backtest. Eu comecei com os robôs em execução em conta real a partir do dia 25/8. Então, daqui para frente, eu já peguei histórico de robô mesmo em conta real. E eu tinha isso daqui para trás de período de backtest para poder validar esses robôs entrar em conta real. Se a gente for parar para pensar agora aqui, nós já temos mais período dos robôs em execução do que de backtest para a gente poder analisar. E dentro desse período aqui, ó, foram 104 dias de operações, com 94 dias positivos e apenas 10 dias negativos. E com os 10 robôs, às vezes um dos robôs pode tomar loss, que se os outros 9 tiver ganho, o saldo do dia ainda fecha positivo. Para ser considerado um desses dias de loss, precisa de 2 ou mais robôs tomarem loss juntos. E aqui nós temos a perda máxima diária, que foi de R$ 3.714 de perda máxima diária. E para confirmar aí o bom momento que nós vivemos do nosso portfólio, né, essa perda máxima diária foi registrada justamente numa segunda-feira, que teve um erro aqui na plataforma SmartBot que nenhum dos robôs operaram. Então, talvez se tivesse todos os robôs em operação, talvez o dia fosse até diferente. Poderia até ser um dia de ganho, porque a quantidade de contratos que estão ali no mercado faz diferença nesse desempenho. Mas no backtest aqui, o que gerou de prejuízo foi um dia que nós, que estamos com o robô em execução em conta real, não pegamos esse dia de perda. Então, fica registrado aqui, né, só a título de aprendizagem, mas esse segundo loss aqui nós não pegamos.
E aqui o histórico semanal. Nós temos a maioria das semanas fechando positivas, com um pico de positivo na semana, um valor bem alto e expressivo, né, para ser feito dentro de uma semana. E nós temos aqui o maior valor negativo dentro da semana também. E aqui nós temos o histórico mensal, com destaque para o mês de julho. O mês de setembro também foi muito bom. E o mês de outubro, né, que foi o mês passado, foi, entre aspas, aí, um dos piores meses. Mesmo assim, fechou com um valor de R$ 7.000 positivo. E esse mês de novembro agora, nós já estamos aqui em andamento. Está marcando aqui 3.300, mas vocês viram ali que no meu portfólio, né, nos robôs mesmo, já chegou a 4.500 dentro desse mês de novembro e ainda está na metade do mês. Vamos acompanhar como que vai ser o desenrolar para ver como que nós vamos fechar o mês. Então, pessoal, o vídeo hoje vai ficando por aqui. Tentei passar aqui o máximo de informações, ser mais transparente possível. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta da transparência com que eu mostro os resultados e faço as análises, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, que toda semana eu posto um vídeo novo aqui no canal. E se você estiver inscrito e ativar as notificações, você não vai perder nenhum vídeo, beleza? No mais, então é isso. Eu agradeço muito a todo mundo que assistiu até o final. Eu quero te dar um recado, né, que se você tem paciência e assistir um conteúdo didático desse até o final, você já sai um pouco na frente da maioria, que a maioria não tem essa paciência. Quero te agradecer, te parabenizar, te desejar muito boa sorte e prosperidade a todos.